Fala, Books Lovers! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com mais uma resenha pra vocês. Uma resenha que eu, particularmente, eu tava bem assim pra poder fazer, porque quando se trata de romantasias, né, porque é o gênero literário que mais me pega, assim, que eu mais tenho um carinho específico, é outro nível, sabe? É outro nível para poder explicar. Bom, este ano eu comecei a ler a saga Trono de Vidro, que para quem não sabe é uma saga best-seller, apesar que acredito que quem não saiba quem é Trono de Vidro, o que é Trono de Vidro, eu não sei o que a pessoa conhece do mundo literário, porque é uma saga best-seller. É uma saga best-seller da autora Sarah J. Maas, que é o puro suco da fantasia atual, contemporânea. Porque ela começou a escrever essa fantasia, acredito que desde 2014, se eu não me engano, desde 2014 ou 2013, que ela começou a escrever essa saga. E eu comecei a ler essa saga, fiz até um vlog de leitura do primeiro livro, né, que ele é um prequel, ou seja, para você estar mais por dentro, né? Não vou dizer que é o primeiro, assim, o primeiro entre aspas. E depois eu li o original, né? O que dá origem à história da saga, que é Trono de Vidro. Então, não necessariamente você precisa de ler A Lâmina da Assassina, que foi o primeiro que eu li, né? Que ele é mais de contos. Mas hoje o meu foco é em Trono de Vidro, que lá enumerado, eles consideram como o segundo livro, mas você não precisa de ler A Lâmina da Assassina. Enfim, sem mais delongas, já vou começar aqui com a minha resenha. Quero fazer uma resenha mais assim, interativa aqui com vocês, comentar assim da minha opinião mesmo, o que eu estiver pensando mesmo. E para vocês que não me seguem no Scoob, acho que eu vou deixar aqui para vocês, aqui na tela, o nome da minha conta no Scoob para vocês me acompanharem. E olha que se eu mostro minhas coisas muito pouco aqui, imagina lá. Quer dizer, eu mostro mais lá do que aqui sobre as minhas leituras, então me acompanhem por lá, que vocês vão estar mais por dentro. Se vocês são novatos no meu canal, sejam muito bem-vindos, se inscrevam aqui no canal, porque agora eu vou estar postando vídeos mais frequentemente. Curtam os vídeos, compartilhem, porque o intuito é esse, é compartilhar a leitura com vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, Trono de Vidro, ele já começa com a história da Celaena, né, mais resumida, porque já mostra ela nas minas de sal de Endover, né? Então, no último, para quem leu o primeiro, termina com ela chegando em Endover, depois de ser traída pelo chefe dos assassinos, né, do Forte dos Assassinos, né, que acho que eu não tô nem lembrando o nome. Lembrei, o Arobin. Depois dela ser traída pelo Arobin, ela vai para as minas de sal de Endover. Então, é a partir de Trono de Vidro que começa uma nova história da Celaena. E aí, começando, você já sente o puro suco da fantasia, da romantasia. Porque você fica tão imerso por aquele mundo que, juro para vocês, que parece que eu tô relendo a Rainha Vermelha, que pra quem não sabe, é a minha saga do coração, né, que me fez vir a leitura. Mas enfim, gente, é assim, começa com aquela coisa que você fica super imerso na história, né? E ela tem o capitão Shao Westphal. E aí você já sente aquele clima, sabe quando você começa já vendo aquele antagonista, o protagonista, você já imagina que vai rolar alguma coisa depois? Então, tava apostando muito no Shao e ele era um capitão do rei. E qual que era o intuito dessa história toda? Era que a Celaena estava trabalhando, né, já nas minas de sal de Endover há 1 ano. E aquilo era uma coisa muito pesada, tanto que eu já tava... Não sei como é que essa Celaena aguenta o tanto de coisa que ela aguentou. Porque a bichinha trabalhava, além de ter lutado, passou a vida toda sofrendo. Então ela tinha que matar... Ela era uma assassina, ela matava pessoas, era obrigada a ser forte. Então, ela... Não sei como é que essa menina aguentava, né, porque ela trabalhava nas minas de sal... E ela teria de ser liberta. Mas como?
se ela fosse trabalhar trabalharia por mais 2, 4 anos e depois ela seria liberta. Resumindo, ela precisaria passar, né, para conseguir isso, ela precisaria realizar uma prova e com uma condição, desde que ela ganhasse essa prova com muitos assassinos, uma prova assim letal, uma prova fatal, com 23 competidores. Então ela seria a campeã do príncipe, filho do rei. Outro ponto importante, o príncipe que chama-se Dorian Havillard. Ele, pela descrição da Silaena, ele era aquele rei, aquele príncipezinho todo bonitinho, com olhinho azul e tudo mais. Bem aquele estereótipo. E tinha o Tchau. E eu, durante o livro, eu tava apostando em quem? No Tchau. Porque eu fui com o Tchau. Tipo assim, a Silaena vai ficar com o Tchau. E, sendo sincera, saí pesquisando no Google o que ia acontecer. Não foi tão claro assim, não. Mas pesquisei se teria romance neste livro. E teria triângulo amoroso. Então, o que vem na minha cabeça? Nossa, briga pela Silaena entre o Tchau e o Dorian. Então, teria uma briga entre eles por causa da Silaena. Enfim, ao longo do livro, fui mostrando a rotina da Silaena, né? Os treinamentos dela com o Tchau. As coisas que acontecem no dia a dia, como funciona. E ela sai de Endover e vai pra Forte da Fenda, né? Que é onde ela... acho que é a cidade onde ela ficava antes, né? Onde fica o Forte dos Assassinos. Então, ela conhece todos os competidores. E aí que começa a ter um molho na história, porque ela conhece o príncipe. E sabe aquele príncipe chatinho? Que você é aquela... Sabe aquela menina corajosa, guerreira, que vai enfrentar com o playboyzinho? Então, ela bate de frente com o playboyzinho, que é o príncipe. Então começa aquela coisa, né? Ai, não sei o quê. Ai, Dorian. Nossa. E aí fica um clima muito bom. Porque você sente, sabe? Quando você começa a ler um livro, você vê que tem um monte de coisa pra você se aventurar pela frente. Então esta é a sensação de ler Trono de Vidro, cara. E outra. A Sarah J. Maas, ela tem uma escritura muito semelhante à de outros escritores. Então, a mesma atenção que eu tenho pra ler outros livros, a Sarah J. Maas escreve semelhante, cara. Parece que ela aprendeu, sei lá, com a Agatha Christie, com a Jane Austen, viveu lendo essas histórias, esses clássicos, porque ela escreve muito assim, de um jeito que te entrete, sabe? Você sente que ela é a rainha da fantasia. Eu tô sentindo que essa mulher é, gente. E aí, ela conhece o Dorian. E aí fica essa rotina. E eu super curiosa, porque no começo de livro eu devoro. Eu fico empolgada para descobrir, nossa, vai ter muita coisa pela frente. Aquela vibe de arena, de luta. Eu gosto disso. Ai, mas é porque é violento. Gente, eu amo essa fantasia violentinha, essa coisinha assim. Porque se tem filme violento, eu assisto, imagina, pelo menos um livro tinha que ser, né? E enfim, aí começa essa trajetória da Silaena, ela se muda. E é aí que vem o ponto principal da história, porque ela chega num castelo de vidro, né? Um castelo de vidro lá em Adarlan, né? Uma cidade lá na região de Forte da Fenda. E ele era conhece o rei de Adarlan, né? Que é ela vai pra Forte da Fenda, mas conhece o rei de Adarlan. E lá ela encontra o trono de vidro, o castelo de vidro, fica admirando aquilo, e não sei o quê. E, gente, isso já me encanta. Esse negócio de trono de vidro já me encanta, né? Essa coisa de vidro. Ela conhece o rei, conhece aquela dinastia, e aí você já fica meio suspeitando, porque, tipo assim, uma menina que veio, que perdeu os pais nova, que sofreu demais ao longo da vida, tem que bater de frente com uma dinastia, com um playboyzinho. E aí eu pensei, gente, o mundo acabou, essa menina tá sozinha. E eu tava apaixonadinha pelo Tchau. Meu Deus, essa menina vai ficar com o Tchau. Certo. Ela começa os seus treinamentos, né, as suas caminhadas para as competições para o duelo final, né, da competição em Forte da Fenda. E aí ela começa, e você quer ver quando eu perco, vocês querem ver quando eu perco o fôlego, sabe? Meu olho chega a fazer assim,
eu fico um tempo assim, lendo, vendo cada prova, observando cada prova, cada coisa que ela fala. Como que ela retrata isso de amizade, sabe? Essa coisa, como ela, a Sarah J. Maas retrata como que a pessoa tem que focar em si mesma, tem que determinar, tem que pegar que aquilo é dela. Parece que a Celaena pisou ali e a Sarah J. Maas já bateu assim, o martelo já colocou, esclarecido, Celaena é a que ganha. Então a Celaena, ela focava em si mesma e apesar das zoações dos colegas e tudo mais, eu achei a Celaena com uma estabilidade emocional muito boa. Uma inteligência emocional, assim, surreal. Porque ela meio que era um serzinho, assim, só ela, e parecia que ela não tinha apoio de ninguém, né? Então, quando você pensava que ela teria confiança daquela pessoa, você desconfiava daquela pessoa. Então, a Sarah J. Maas trazia essa complexidade entre personagens, entre emoções. Então, beleza. A Celaena vai fazendo seus treinamentos, vai sendo zoada e tudo mais, e aquelas controvérsias. E aí, chega um ponto da história que uma princesa, gente, tava até esquecendo o nome da princesa, mas a princesa Neemia, uma princesa que vem de Eyre, então até então a Celaena vai conversando com ela em Eyre. E eu achei essa menina, assim, interessantíssima, né? Você tá lá bem acreditando que aquela menina, ela é super confiável. Não, essa é a amiga da Celaena. Então a Sarah J. Maas consegue fazer você pensar, será que é confiável? Será que não é? Mas aí não é. E aí você fica assim. E ao longo do tempo, a Celaena vai pesquisando, descobrindo mais, desbravando mais sobre as coisas, originalidades daquele castelo, daquela dinastia, e lembra-se da dinastia antiga, né? Dos reis antigos. Até que ela entra numa tumba e ela meio que é ungida por uma rainha que governou há muito tempo lá em Forte da Fenda. Ela, a Helena, a rainha chamada Helena, e essa Helena meio que reencarna. Então, é puro suco de fantasia, né? Então, ó, pra você ver como é que você fica entretido e é interessante, porque ela meio que unge a Celaena. Então, você já pensa, a Celaena já tá determinada pra conseguir aquilo, que é a Celaena que vai ganhar. Mas aí, você vê as dificuldades que a Celaena sofre. Então, de uma forma inteligente que a Sarah J. Maas escreve, porque eu acho isso inteligente porque ela mostra que, por mais que seja o protagonista, opa, não é que ele vai ganhar tudo facinho, porque assim o livro não tem graça. E aí a gente vai acompanhando a trajetória da Celaena, descobrindo sobre as marcas, desbravando, e você fica com mais ânsia, assim, de descobrir o que virá, né? Sabe quando você sente que você já leu tantas páginas do livro e tem um universo inteiro pela frente para você descobrir? Então é tipo isso que eu senti, sabe? Eu sinto isso em todo livro de fantasia. E eu sinto que um escritor bom é capaz de causar isso no leitor. Então a Celaena, ela participa de todas as competições e ela já começa a enturmar mais com Dorian. Então tem aquele surtinho, sabe aquele equilíbrio de fantasia com romance? E você também, ao mesmo tempo, começa a shippar ela com o Tchau, e você começa a fazer suposições. Então, eu comecei a achar que era o Tchau no início, né? Depois eu comecei a ver o charme do Dorian. Porque eu comecei a achar o Tchau muito chato. Muito assim, sabe? E ela vai fazendo seus treinamentos, vai tendo os bailes, e você fica entretido de um jeito, assim, surreal. Porque pra você ver o que essa menina faz, eu acho que ela, uma das protagonistas, assim, mais fortes, mais inteligentes emocionalmente que você pode conhecer. Então, pra mim, cara, ela é um exemplo, um ensinamento de coragem. Então, você acha ela chata? Eu acho ela meio seca, eu acho ela meio chata. Mas ela tem uma coragem pra mostrar, pra demonstrar.
E o jeito que ela enturma com as pessoas, o jeito que ela é inteligente a ponto de enturmar com as pessoas certas, de saber com quem que ela tá enturmando. Então, ela dá a Sarah J. Maas dá aquela predeterminação que a protagonista já é vencedora. Então, você vê os obstáculos, você vê tudo, mas você sabe que, apesar de tudo, ela vai ser vencedora. Mas o que dá entretenimento que dá mais, sabe, aquele sabor na história, aquele tchan e o molho, é você acompanhar a trajetória, é você acompanhar as dificuldades. Então, eu achei este livro incrível. Bom, gente, este foi o vídeo, né? Ai, nossa, mas você deve estar pensando, nossa, mas a Lavínia faz um vídeo, tem costume de fazer vídeos enormes, vídeos gigantes. Mas este vídeo, eu já não quero expor tanto o livro, porque eu não tô fazendo um reconto. E olha que eu peguei muita base do livro pra tá explicando aqui, né? Baseei muitas coisas do livro. No livro acontece, não tem nem a ponta do iceberg do que aconteceu no livro. Mas a experiência vai poder ser explicada só para aqueles que lerem, só para aqueles que terem a experiência de fato. Então, é uma resenha. Então, minha opinião, o que eu achei. E agora é com vocês, para vocês lerem este livro que eu estou amando. Se vocês estão lendo, estamos juntos, porque eu estou lendo essa saga esse ano. E o meu plano esse ano é de estar falando de um livro da saga e de outro. E comentando com vocês sobre as variedades literárias aí. Então foi essa resenha, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado para os leitores veteranos aí que já leram Trono de Vidro. Então, até a próxima resenha, até a próxima experiência literária que eu tenho para contar para vocês. Então, foi isso. Fui!